Vou fazer uma pergunta para vocês. É possível que você comece um negócio com um investimento de apenas $1.200 e esse negócio se transforme em $2 milhões americanos ao longo da sua vida? Isso pode soar extremamente inacreditável, mas realmente aconteceu de verdade e foi com John Rockefeller. Ele foi o primeiro bilionário em dólares do mundo. Rockefeller começou seu negócio com $1.200 emprestados de seu pai e $800 das suas economias, que é menos de que $1.000, totalizando um capital inicial de $2.000. Em 1937, quando ele faleceu aos 97 anos, ele deixou uma fortuna de $1,4 bilhões americanos, o que de acordo com os valores de hoje seria aproximadamente $318 bilhões. Naquela época, isso representava 1,5% do PIB dos Estados Unidos. Se olharmos para a vida de Warren Buffett, podemos ver que ele disse aos seus amigos ainda na adolescência que se tornaria milionário até os 30 anos. Depois, ao se casar, ele disse à sua esposa que se tornaria extremamente rico. Tanto John Rockefeller quanto Warren Buffett não são os únicos empresários do mundo que conseguiram construir uma enorme riqueza a partir de um valor inicial baixo. Existem muitas outras pessoas que começaram do zero e construíram seus impérios, e que continuam a adicionar zeros às suas fortunas. Mas como eles estão fazendo isso? Por que o dinheiro dos ricos parece vir automaticamente para eles, enquanto as pessoas pobres continuam lutando por dinheiro ao longo de suas vidas? Após correr atrás do dinheiro, muitos ainda não conseguem nem mesmo cobrir suas necessidades básicas de forma confortável. Essa pergunta provavelmente passa pela sua mente. Por que, apesar de tanto esforço, as pessoas continuam com dificuldades financeiras? Todo homem pobre sonha em se tornar rico, e o que ele mais deseja é ter a chance de investir uma pequena quantia e criar um grande negócio, como John Rockefeller ou Warren Buffett. Criar uma grande fortuna não é algo possível para todos, mas quando vejo pessoas como Rockefeller e Buffett, que construíram sua independência financeira e riquezas, vejo que eles mesmos nunca imaginaram isso na juventude. Eles conseguiram alcançar um patamar que muitos consideram impensável. Existem certos padrões que eu chamaria de segredos que, ao serem seguidos, são comuns entre as pessoas ricas e que ajudam na construção da liberdade financeira. Se você aplicar esses princípios, sem dúvida sua vida financeira melhorará significativamente, e a liberdade financeira se tornará algo muito mais alcançável. Então assista ao vídeo até o final, pois ele contém dicas financeiras valiosas, especialmente a primeira e a última, que são minhas favoritas. Então, vamos começar. Nos primeiros anos de seu negócio, John Rockefeller enfrentou muitas dificuldades, como qualquer outro empresário. Um dos maiores desafios foi o fluxo de caixa. Seus credores, aqueles de quem ele havia tomado empréstimos, apareciam pontualmente para cobrar suas dívidas. Isso sempre acontecia nos momentos mais críticos do seu negócio, quando ele estava com dificuldades financeiras. Os banqueiros não se importavam com a situação do seu negócio, eles queriam simplesmente o pagamento de suas dívidas. John Rockefeller compartilha que, além dos credores, até mesmo seu pai costumava pedir dinheiro em momentos muito difíceis, especialmente quando seu negócio estava em uma fase crítica. Embora o contexto de seu pai pedir dinheiro fosse um tanto desafiador, ele não fazia isso de forma intencional para prejudicar, mas como uma forma de testar a resistência e a habilidade de John em lidar com dificuldades. Independentemente dessas pressões, John conseguia encontrar uma maneira de organizar o dinheiro necessário para pagar suas dívidas no tempo certo, seja aos credores ou a seu pai. Esses momentos difíceis no início de seu negócio foram cruciais para o seu aprendizado e eventual sucesso financeiro. A partir dessa experiência, John Rockefeller aprendeu uma grande lição financeira desde o início de sua vida. A maior diferença entre pessoas ricas e pobres é que as pessoas financeiramente bem-sucedidas são confiáveis. Não apenas os banqueiros, mas também os membros da sua família e amigos, confiam neles de olhos fechados, sabendo que, independentemente da situação, essa pessoa sempre será financeiramente estável. A lição é clara: a confiança e a confiabilidade financeira são essenciais para o sucesso a longo prazo. Essa confiabilidade é o que permite que indivíduos como Rockefeller naveguem pelos altos e baixos da vida financeira e sejam capazes de construir riqueza duradoura. Quando você começa a investir, pode ser que em alguns meses ocorram imprevistos financeiros, como um aumento nos seus gastos, pagamento de dívidas ou uma emergência. A maioria das pessoas nessas situações tende a interromper seus investimentos. No entanto, para os ricos, quando enfrentam essas situações, a prioridade é manter os investimentos. Em vez de desistir deles, eles focam mais em gerenciar seu dinheiro de maneira eficiente, o que permite que seus investimentos cresçam multiplicados e, consequentemente, suas dificuldades financeiras diminuam com o tempo.
Essa diferença de abordagem no gerenciamento financeiro é o que diferencia aqueles que conseguem criar riqueza duradoura e alcançar independência financeira. Os ricos têm uma mentalidade diferente quando se trata de gerenciar dinheiro. Eles não consideram isso como uma tarefa fácil, mas sim como uma responsabilidade que exige ainda mais cuidado à medida que a riqueza cresce. Quando você olha para a vida de vencedores de loteria, por exemplo, a chegada repentina de uma grande quantia de dinheiro não facilita a vida deles. Pelo contrário, pode torná-la ainda mais difícil. Isso ocorre porque, ao ter mais dinheiro, as responsabilidades de gerenciamento aumentam, além das decisões financeiras mais complexas. A diferença entre os ricos e os outros é a forma como eles lidam com essa responsabilidade crescente. Eles buscam educar-se financeiramente, procurar conselheiros especializados e aprender continuamente sobre como preservar e fazer crescer sua riqueza. Essa mentalidade de preparação e gerenciamento adequado é o que os ajuda a manter sua estabilidade financeira ao longo do tempo. Os ricos tendem a delegar tarefas do dia a dia, como cozinhar, fazer compras e limpar a casa, para outras pessoas, como empregadas domésticas. Isso permite que eles concentrem seu tempo e energia em tarefas mais importantes, como o gerenciamento financeiro e seus investimentos, que eles preferem fazer pessoalmente. Por outro lado, a classe média muitas vezes deixa o gerenciamento de suas finanças e investimentos nas mãos de consultores financeiros ou especialistas, enquanto assume as responsabilidades diárias, como cozinhar e limpar, por conta própria. A principal diferença aqui é que os ricos sabem onde devem investir seu tempo e se concentram nas atividades que realmente fazem a diferença em termos de crescimento financeiro e realização de seus objetivos. Eles delegam o que não é essencial, permitindo que se concentrem no que é mais importante para aumentar sua riqueza e alcançar seus objetivos financeiros. Você deve sempre lembrar que as coisas que fazemos por conta própria, ninguém mais pode fazê-las da mesma forma que nós. Por isso, o gerenciamento de investimentos e finanças deve ser feito por você mesmo. Você precisa entender suas obrigações financeiras e aprender a cumpri-las. Isso é essencial. A razão pela qual muitas pessoas não sabem investir é porque a escola não nos ensina sobre isso. Apenas os ricos ensinam seus filhos sobre investimentos, garantindo que suas futuras gerações continuem a aumentar sua riqueza. Enquanto isso, a classe média continua presa ao trabalho árduo, sem ter o mesmo entendimento sobre como criar riqueza a longo prazo. A chave está no aprendizado, em entender como o dinheiro pode trabalhar a seu favor, em vez de ser apenas uma questão de trabalhar muito. Depois de trabalhar tanto, muitas pessoas ainda não conseguem resolver seus problemas financeiros ao longo da vida. Quando uma pessoa começa a trabalhar ou a ganhar dinheiro pela primeira vez, ela tende a parar de pensar em outras formas de ganhar dinheiro e se foca em como gastar o que ganha. Isso muitas vezes leva a pessoa a gastar todo o seu dinheiro. No entanto, John Rockefeller, quando tinha apenas 7 anos, ganhou seu primeiro dólar trabalhando na fazenda de um vizinho. Ele temia gastar o dinheiro da mesma forma que as outras pessoas, e seguindo o conselho de sua mãe, comprou um livro e uma caneta, onde começou a anotar de onde vinha o dinheiro e como estava gastando. Pensem nisso, uma criança de 7 anos já fazendo esse tipo de controle financeiro. Ele começou a investir grande parte de suas economias em livros e em aprender, o que o ajudou a ter um controle completo sobre seu fluxo de caixa. Isso lhe permitiu começar a investir seu dinheiro de maneira inteligente. John Rockefeller manteve esse hábito de controlar seus gastos e investir de forma inteligente ao longo de toda a sua vida, até os 97 anos, quando faleceu. Mesmo após se tornar bilionário, ele continuou a aplicar esse princípio porque percebeu que ao controlar seus gastos, fazer orçamentos e investir o dinheiro extra, ele conseguia multiplicar sua fortuna. Além disso, ele compreendeu que com conhecimento contínuo, você se prepara para praticamente qualquer problema futuro. Seus pais queriam que ele fosse para uma universidade e tivesse uma boa educação. Assim, John fez um curso de contabilidade na universidade e, após se formar, conseguiu um emprego em uma firma de contabilidade, onde seu salário era de $17 por mês. Desde pequeno, ele já mantinha suas próprias contas pessoais e, por isso, estava muito familiarizado com números e contabilidade. Isso fez com que os colegas de trabalho de John achassem as finanças muito complicadas, o que os fazia evitar tarefas relacionadas. Mas John gostava de tudo isso. Desde o início, ele começou a apreciar o trabalho e, devido ao seu bom desempenho, no mês seguinte seu salário foi aumentado para $25. Em um ano, John se tornou gerente daquela empresa, e seu salário saltou de $17 para $800. Agora, amigos, na infância, quando pedíamos dinheiro aos nossos pais ou queríamos comprar algo caro, provavelmente vocês também já ouviram: filho, dinheiro não cresce em árvores. Ouvindo isso repetidamente, nós da classe média,
acabamos fixando em nossas mentes que ganhar dinheiro é algo muito difícil e que é necessário trabalhar continuamente para isso. Por essa razão, na maioria das vezes, não conseguimos enxergar o dinheiro de uma forma diferente. Mas no caso de John, ele questionava tudo. Por que isso está acontecendo? Será que isso poderia ser feito de uma maneira melhor? Por exemplo, quando ele entrou no ramo de petróleo, ele começou a transportar petróleo por trens. John continuava utilizando trens para transportar o petróleo refinado, já que o negócio principal dele era justamente refinar petróleo e vendê-lo. Esse negócio cresceu muito rapidamente em um curto período. Alguns anos depois, ao verem o crescimento acelerado da empresa de John, outros empresários começaram a invejá-lo. Finalmente, os donos das ferrovias aumentaram consideravelmente os preços do transporte, obrigando John a ceder uma grande parte de seus lucros. Isso foi um grande choque para John. Foi então que ele começou a pensar em alternativas para transportar petróleo. Ele se perguntou: que outro método pode ser usado para transporte? E finalmente, John introduziu o sistema de oleodutos no mundo, uma ideia completamente nova. Ele instalou tubulações em várias cidades, permitindo que o petróleo fosse transportado sem a necessidade de ferrovias. Antes de implementar essa ideia, John fez uma análise completa de custo-benefício e percebeu que essa estratégia seria um divisor de águas, uma árvore de dinheiro crescendo continuamente. Após a instalação dos oleodutos, os custos de transporte de petróleo praticamente se tornaram zero. Isso foi como plantar uma árvore que gerava uma enorme quantidade de dinheiro, e o impacto dessa inovação foi revolucionário. Depois que as tubulações foram instaladas, os lucros de John cresceram ainda mais, o que aumentou significativamente sua riqueza. Isso demonstra como estratégias inovadoras podem transformar negócios e construir fortunas. Hoje em dia, muitos empresários continuam a implementar estratégias semelhantes para expandir seus negócios. Como investidor, você também pode aproveitar essas oportunidades para cultivar sua árvore de dinheiro e alcançar a liberdade financeira. Se você não acreditar no conceito de que o dinheiro pode crescer em árvores através de boas estratégias de investimento, restará apenas a alternativa de trabalhar continuamente, como a maioria das pessoas da classe média faz. Por isso, se esse conceito parecer difícil de entender de imediato, inscreva-se neste canal e ative o sininho de notificações. Assim, você começará a pensar como as pessoas ricas e, em breve, poderá conquistar sua liberdade financeira. É verdade quando se ouve dizer que muitas pessoas, ao verem as redes sociais e influenciadores, desejam se tornar ricas para morar em mansões, viajar pelo mundo e usar marcas de luxo. Talvez você também sonhe com isso ao ouvir a palavra milionário. Agora, muitos de vocês podem se perguntar por que pessoas ricas seguem um estilo de vida tão simples. Afinal, se elas têm dinheiro, por que não gastam? A razão é que para alcançar o sucesso, você precisa pensar de forma independente. Isso significa sair do que a sociedade ou os parentes esperam de você e usar sua própria mente para tomar decisões. Se você pensar e agir como todos os outros, acabará fazendo o que a maioria faz, trabalhar apenas para pagar as contas. Mas, quando você pensa de forma independente, usa sua criatividade e trabalha duro para construir sua riqueza, você decide como será sua vida e estilo, não a sociedade quem vai ditar isso. Todo indivíduo rico entende que a coisa mais valiosa que o dinheiro pode comprar é o tempo. Em segundo lugar, o dinheiro também pode proporcionar uma vida sem estresse e confortável para a família. Esses são os verdadeiros luxos que os ricos priorizam em vez de ostentações superficiais. O verdadeiro poder do dinheiro não está apenas em possuir jatos, mansões ou marcas de luxo. O benefício mais valioso do dinheiro é o controle que ele dá sobre o seu tempo e as escolhas que você pode fazer. Por exemplo, com recursos financeiros, você pode investir em cuidados com a saúde de qualidade, proporcionar uma vida confortável para sua família e, o mais importante, dizer não para coisas que não gosta ou que não acrescentam valor à sua vida. Infelizmente, muitas pessoas da classe média tentam copiar um estilo de vida aparentemente rico sem entender sua verdadeira essência, o que muitas vezes resulta em dificuldades financeiras maiores. Em vez de usar o dinheiro com sabedoria, elas acabam gastando mais do que podem e ficam sem recursos até mesmo para as necessidades básicas, como por exemplo a saúde. Portanto, o dinheiro é muito mais do que bens materiais. Ele representa liberdade, controle sobre o tempo e a possibilidade de viver uma vida mais tranquila e significativa. Por isso, a verdadeira riqueza está em como você utiliza seus recursos para garantir um futuro estável, saudável e cheio de oportunidades, em vez de apenas impressionar os outros com aparências. A diferença entre os ricos de verdade e aqueles que tentam apenas parecer ricos está na forma como eles enxergam o dinheiro e o tempo. No exemplo do jato particular,
ele não é comprado apenas por luxo, mas por eficiência. Um empresário rico compreende que o tempo é o recurso mais valioso. Em vez de gastar horas preciosas em filas, segurança e deslocamentos de aeroportos comerciais, ele utiliza um jato privado para reduzir drasticamente o tempo de viagem e aumentar sua produtividade. Esse tempo economizado pode ser investido em reuniões, decisões importantes e estratégias para crescer ainda mais seus negócios, o que eventualmente gera mais riqueza. Por outro lado, muitas pessoas da classe média enxergam apenas o luxo do jato e não o motivo prático por trás de sua utilização. Elas acreditam que, ao ganharem dinheiro, devem gastar em coisas luxuosas para mostrar sucesso sem compreender a lógica de como os ricos utilizam esses recursos para multiplicar seu patrimônio. Portanto, a lição aqui é clara. O foco deve estar em como o dinheiro pode ser usado para melhorar a eficiência, criar mais oportunidades e dar mais controle sobre seu tempo. O objetivo não é impressionar os outros, mas construir um sistema que permita você alcançar independência e liberdade financeira de forma sustentável e lógica. Uma citação interessante diz que as pessoas ricas fingem ser pobres, o que as torna ainda mais ricas, enquanto as pessoas de classe média fingem ser ricas, o que as torna ainda mais pobres. Na verdade, as pessoas ricas nem se preocupam com a aparência. Por isso, minha mensagem final para vocês é: tomem todas as decisões financeiras com muita reflexão. Em algum momento, tirem um tempo tranquilo, fechem todas as portas e janelas da sua casa, e pensem calmamente sobre as grandes decisões que tomaram recentemente e o porquê. Então vocês perceberão que não estão vivendo para si mesmos, mas para a sociedade, seguindo o caminho que ela ditou. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido algo com este vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo valioso. E compartilhem este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também entendam o verdadeiro significado da liberdade financeira. Até o próximo vídeo.